Boa noite. Vamos começar com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com o Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Na nossa formação passada, nós, a partir daquele comecinho de Gênesis 2, os últimos versículos e 2, início, versículo 1, nós vimos de onde foi, só para, sobretudo os que não vieram, né? Vimos qual foi a origem do pecado, que é a filáusia, ou seja, o amor a si mesmo. Esse amor desordenado a si mesmo, melhor dizendo, né? E também vimos sobre as soberbas que levam ao pecado. Pegamos também aquele trecho da tentação de Jesus no deserto. Primeiro que ele oferece pão, então a tentação que está no comer. Depois, ele lhe mostra os reinos, ou seja, a tentação que existe no olhar, a soberba que entra pelo olhar. E depois ele fala, se tu és realmente filho de Deus, então pula do topo do templo e voa, né? Enfim, né? Ou seja, a tentação que há no poder, né? Então nós analisamos a partir disso. Depois entramos mais propriamente nas doenças espirituais. Nós vimos então primeiro a gula e vimos a relação dela com os apetites mais reativos do homem, né? Aí eu lembrei de uma frase que eu disse num grupo de amigos uma vez: você é incapaz de reagir, de não ser impulsivo com a pessoa, você é reativo com as pessoas, justamente porque você é incapaz de recusar uma paçoca, né? É a mesma origem, né? No final das contas. Então você não consegue segurar, sua raiva brota, você cega a visão rápido justamente pela incapacidade de alma educada pelo corpo, e educando o corpo recusar as coisas mais simples, né? Depois a gente viu também a luxúria e a relação dela com a cura, sobretudo no que diz respeito à doação de si, então sair de si, o fechamento, o egoísmo, etc., e como isso cura a luxúria, né? E a gente não viu, né? Mas acabou passando meio por cima a diferença dessas duas para o homem e para a mulher. E depois nós passamos pela avareza, é isso, né? E a gente fala um pouquinho sobre o valor irreal, ilusório, até um pouco alucinógeno mesmo que a gente dá para as coisas do mundo, assim, né? Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar. Sim, antes de eu continuar, é importante dizer que, é uma coisa que eu esqueci de falar na outra aula, existe uma relação muito profunda da cura das doenças espirituais com vocação, tá? Porque, na verdade, o ser humano, ele é, por causa do pecado original, por causa dessa ausência, que é o pecado original, nós já vimos também que pecado original não é substância, pecado nunca é substância, é sempre a ausência de algo. Então, acho que não vieram também alguns. Então, para explicar, quando a gente imagina pecado original, pecado, ou seja, o pecado que Adão e Eva cometeram, segundo a narração bíblica, nós geralmente temos dificuldade de entender ele porque nós imaginamos ele como substância. Nós falamos isso na última aula. Então, como se existisse algo em nós que fosse o pecado. Mas é justamente o contrário. É porque não existe mais aquele ponto unitivo em nós, que é a graça de Deus, daquela forma como estava nos nossos primeiros pais. Então, aí quando nós entendemos o pecado original como ausência, fica muito mais fácil entender de como isso é passado. É justamente porque nós não temos que nós somos incapazes de passar, né? Em geração, digamos assim.
Então, essa graça é retirada de nós, como um castigo justo, digamos assim, mas também por consequência da nossa própria liberdade. Né? Nós escolhemos não ter isto. Né? Aí, quando a gente imagina como substância difícil, a gente tenta fazer uma teologia falando assim, não, é que esse pecado que é em nós, nós passamos para os nossos filhos. Mas aqui a gente não tem essa coisa chamada substância de pecado. É justamente a ausência de bem, ok? A ausência dessa graça original, que nos é restaurado enquanto graça, né? No batismo, por exemplo, né? Que é o perdão, digamos assim, dessa culpa original, beleza? Aí, significa o quê? São Bernardo de Claraval, ele fala que o homem, depois do pecado, é como se fosse um vidro que foi estilhaçado por uma martelada. Ele usa essa imagem. Então, nós somos fragmentados. E até falei na pregação há pouco tempo, é como se de fato nós tivéssemos algumas personalidades, muitas vezes. Assim. A gente se olha, a gente percebe muitas intenções rolando em nós mesmos ao mesmo tempo, justamente porque existe essa fragmentação da vontade, da inteligência, que é uma coisa que nos torna um pouco bipolares, esquizofrênicos, talvez assim, e parece que todos nós temos um pouco disso, assim, né? Claro que não é esquizofrenia propriamente dito, né, no sentido psicológico, mas na alma existe alguma coisa análoga à esquizofrenia, que é essa fragmentação. E não só fragmentados somos, mas para a própria consistência do nosso ser, nós temos essas peças encaixadas em lugares errados. Então é como se nós fôssemos completamente fragmentados, nós não poderíamos existir. Porque a gente seria, aí sim, esquizofrênicos mesmo, uma coisa fora de coisa. Então, tem que existir uma certa unidade, certo? Na própria natureza humana. Mas essa unidade muitas vezes é conectada de forma não ordenada, de forma não correta. E aí, por isso que aí a gente entende vícios, enfim. Então, quando a gente por exemplo, usa, por exemplo, uma criança que alguém divide alguma coisa com aquela criança. Tem uma criança do lado e divide com ela um brinquedo. Essa criança fica feliz. Isso é natural, né? Que bom, ela dividiu comigo. Mas quando exige dela dividir, ela fica irada. Então existe uma conexão, existe uma conexão própria nesse aspecto de dividir, mas mesmo assim parece que as peças estão conectadas erroneamente. Parece que a alegria convive com a tristeza ou com a raiva, é uma coisa meio assim. Então, isso é interessante, por exemplo, quando a gente vai olhar mais tarde de teologia mística, porque que é até exigido, da natureza humana que se passe por uma certa noite escura ou alguns tipos de noites, porque essas noites são, de certa forma, até psicologicamente traumáticas, digamos assim. E é justamente o trauma que quebra essas desordens já unidas em nós, né? Então, o trauma tem esse aspecto que ele despedaça algo em nós, não é isso? Ele destrói algo em nós. E às vezes até vai junto algo bom. Mas é necessário que haja essa desconexão para que haja uma nova conexão correta. Então, a gente entende o aspecto psicológico um pouco do que vai acontecer, sobretudo na alma, nas noites, por exemplo, que são aqueles momentos de deserto da vida espiritual, em vários graus. Muito apresentavelmente, assim, razoavelmente fácil para nós, que estamos no início, mas bastante custoso para aqueles que já vivem uma vida longa de caminhada de santidade, etc. Né? Então, essa quebra é tanto mais profunda quanto Deus dá, né? Quanto mais capaz é a pessoa de suportar ela. E é por isso, voltando então, essa retroação enorme que eu fiz, que existe um aspecto vocacional nisso. Porque onde nós estamos e os planos de Deus para nós, eles dizem respeito a esse processo de unir esses fragmentos novamente do modo correto, ou unir mesmo os que não estão unidos. Então, se Deus me propõe um caminho pensado por Ele desde toda a eternidade, por exemplo, uma vida matrimonial, ou uma vida sacerdotal, ou uma vida celibatária, ou mesmo vocações particulares menores, então você é uma pessoa que às vezes tem um chamado especial da natureza a uma área mais médica, né, que tem uma certa facilidade, etc. Parece que esse caminho pensado por Ele significa também que você vai ter que passar nesse caminho por desafios que vão ser unitivos para você. Então isso é importante, porque a vocação é ligada à cura das doenças espirituais. E é muito prático, assim, se houve testemunho de pessoas que
aquela coisa, pô, me encontrei nisso aqui, né? Vocês já devem ter ouvido. É justamente esse o caminho, no sentido de que a pessoa vai para o seminário e fala, cara, é isso aqui, esse é o meu lugar. É isso aqui que eu sempre quis e não sabia. Saudade do que ainda não vivi, né? Então, nesse sentido de que existe sim um itinerário proposto por Deus, que é um itinerário de santidade. Então, é mais fácil seguir o meio pensado por Deus, que é a sua vocação para ser santo, do que não seguir. Significa que você não vai ser santo se você errar o alvo? Era para mim ser padre e estou casando. Errei. Mais que você não tenha consciência disso. Não, não significa que é impossível ser santo. Significa que vai ser mais desafiador. Significa que vai exigir mais. Talvez em algum momento, mesmo já vivendo a sua vocação como padre, já vivendo a sua vocação como matrimônio, você vai pensar, poxa, talvez eu devia ter dado meu sim naquele momento. Né? E isso é natural porque existe um plano de Deus inicial que já foi escrito no seu coração e que era propósito unitivo para você com ele. Mas não acertando o alvo, digamos assim, não é impossível a santidade. Isso é um caminho mais difícil, mais custoso e com certeza Deus vai direcionar as coisas da melhor forma possível, porque afinal de contas o que ele mais deseja é que você esteja com ele no final, no frigir dos ovos, beleza? Então, vocação é muito importante para a cura das doenças espirituais. E aqui fica, então, o convite. Mais uma vez, aqueles que ainda não casaram, ou aqueles que ainda não são padres aqui, né? Ou diáconos, ou enfim, se proponham essa pergunta: o que Deus quer de mim? Porque isso é muito importante. Mesmo que não faça sentido nenhum, assim, no primeiro momento, se faça essa pergunta, se daqui a alguns dias você perceber, não é isso mesmo, nem tentei pensar um pouquinho, mas não faz nem sentido, tudo bem, acontece, que bom, né? Mas se faça novamente essa pergunta: o que será que Deus quer de mim, né? Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, a ira, ela pode ser ira pecado ou ira enquanto paixão, no sentido de uma certa tendência natural da nossa natureza. Significa que a ira não necessariamente é ruim. Isso é importante porque nós não somos estoicos. Estamos longe, inclusive, da filosofia estoica. Né? O cristão, o católico, ele não pode ser inerte, ele não pode ser intocável nos seus sentimentos. Muito pelo contrário, a gente sabe que os santos, eles desenvolvem uma sensibilidade muito maior. Né? Então, eles olham para o pecado e o pecado para eles é muito mais assombroso. Então, eles têm reações proporcionais ao pecado, digamos assim. Então, o católico não é aquele que tem o poker face, né? É duas bolinhas, um risquinho horizontal e vive assim. Muito pelo contrário. Então, a ira ela tem um fim positivo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa, quais são os passos da ira? Deveriam ser, né? Qual que é o processo?